A Covid-19 comprometeu a indústria transformadora no país. Saiba de que forma daqui a pouco. Boa noite, vamos às notícias. O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, afirma que a pandemia da Covid-19 comprometeu o desempenho da indústria transformadora nos últimos anos. O governante falava na quarta-feira, em Maputo, durante o Conselho Coordenador do seu Pelouro. Segundo o ministro da Indústria e Comércio, o plano de manter a contribuição da indústria transformadora no produto interno bruto em 10% falhou no último quinquênio devido aos efeitos da Covid-19. Silvino Moreno explica as razões do fraco desempenho do setor industrial. Nós, em 1991, 2005, por exemplo, a indústria transformadora contribuía com cerca de 10% no PIB. O que nós nos desafiamos era manter esse número nos últimos 5 anos, mas infelizmente por causa da Covid, algumas indústrias pararam de funcionar, acho que vocês acompanharam isso, a contribuição da indústria transformadora no PIB decresceu. Mesmo assim, o governante manifesta otimismo para a recuperação do setor a médio prazo. Temos fé com a entrada de novas unidades em funcionamento nos próximos tempos, este número vai aumentar nos próximos tempos, nos próximos anos. Portanto, nós temos a implantação de novas indústrias a nível nacional, em várias áreas, e a nossa expectativa é que nos próximos tempos possamos contribuir melhor. Silvino Moreno falava na 22ª sessão do Conselho Coordenador do Ministério da Indústria e Comércio, que teve lugar na última quarta-feira em Maputo. O presidente da Associação Geológica Mineira de Moçambique defende que os resultados positivos do setor devem gerar riqueza para o país. Embora os resultados da evolução do ramo sejam satisfatórios, o presidente desta agremiação, José Mendes, diz que Moçambique tem de evoluir para uma fase que vai para além da extração mineira. A indústria de extração mineira em Moçambique é um dos setores que mais contribui para o desempenho da economia nacional, apesar desta enfrentar diversas adversidades. Por exemplo, de acordo com o relatório de contas nacionais do Instituto Nacional de Estatísticas, referente ao quarto trimestre de 2023, divulgado em fevereiro último do presente ano, o ramo da indústria de extração mineira figurava como um dos mais destacados, tendo contribuído para os mais de 11% de crescimento registrado no setor primário. Entretanto, embora os resultados da evolução do ramo sejam satisfatórios, o presidente da Associação Geológica Mineira de Moçambique, José Mendes, diz que Moçambique tem de evoluir para uma fase que vai para além da extração mineira. Começamos a ter o processamento primário e o processamento secundário, portanto, aumentarmos os postos de trabalho, aumentar, portanto, a capitalização do próprio país e a sermos capazes de ter uma economia, portanto, muito mais saudável e muito mais notável e evoluirmos para uma industrialização a partir dos recursos minerais. José Mendes considera que a expansão do ramo da indústria da extração mineira continua a acontecer de forma significativa e que a produção está cada vez mais a aumentar. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, reconhece dívida de 9 milhões de meticais à construtora do Mondego e não os 25 milhões avançados por alguma imprensa nacional. Entretanto, sobre a alegada penhora do património e bloqueio das suas contas bancárias, o vice-presidente da CTA, Prakash Prehlad, afirma que a agremiação ainda não foi notificada pelas autoridades judiciais. Circulam em alguns órgãos de informação nacionais dados que indicam a Confederação das Associações Económicas de Moçambique como devedora da construtora moçambicana Mondengo um montante de cerca de 25 milhões de meticais contraídos por Agostinho Vuma sem aprovação da Assembleia Geral da agremiação. Reagindo ao fato, o vice-presidente da CTA, Prakash Prehlad, disse que a dívida foi contraída em 2017 pela antiga direção, tendo reconhecido apenas 12 milhões de meticais de dívida, dos quais 3 já foram liquidados. À luz do contrato, os 2 edifícios custariam à CTA cerca de 12 milhões de meticais.
valor que seria pago na totalidade após a recepção dos edifícios finalizados. Em boa fé, a anterior direção, sem qualquer garantia bancária, um pagamento adiantado em cerca de 20% do montante. O vice-presidente da CTA acrescentou que a agremiação ainda não foi notificada pelas autoridades competentes sobre a alegada penhora de seus imóveis e bloqueio de suas contas bancárias e diz estranhar o facto de só a Mondego possuir o tal despacho do tribunal. A CTA ainda não foi formalmente notificada do despacho judicial da penhora. Condenamos veementemente esta atitude da construtora Mondego, única com acesso ao despacho judicial da penhora, pois gera um ambiente de desconfiança em relação ao nosso sistema judiciário. Entretanto, a CTA apela calma e serenidade aos seus membros porque a agremiação continua a funcionar normalmente. A Autoridade Reguladora de Águas procura mecanismos para diminuir os conflitos entre operadores públicos e privados. É que a Associação de Fornecedores Privados de Água de Moçambique entende que a sobreposição de redes de fornecimento de água potável por parte de operadores públicos é um desperdício de investimentos. A Associação de Fornecedores Privados de Água de Moçambique afirma que a sobreposição de redes de fornecimento de água potável por parte dos operadores públicos é desperdício de investimento. O posicionamento foi defendido esta sexta-feira em Maputo, no Seminário de Gestão de Conflitos dos Provedores de Água Potável e de Gestão de Perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água, realizado desde ontem em Maputo. Por que temos que haver subposições da rede? Vejamos só numa área, talvez temos 100 consumidores. Será que é necessário fazer dois investimentos, um investimento público-privado? Então, estamos a lutar e acreditamos nós que dentro de breve vamos poder sanar. O presidente do Conselho da Administração de Águas da Região Sul, empresa pública, Augusto Chipenemba, afirma que os investimentos dos operadores privados são um complemento ao serviço público e a relação deve ser de parceria e não de conflito. Uma posição também defendida pela Associação Moçambicana da Defesa do Consumidor. Vão existir, de facto, mecanismos para que os operadores ou fornecedores privados de água complementem os serviços de abastecimento de água. O que se pretende, de facto, é que haja maior cobertura da água, que a população tenha acesso à água com qualidade e em quantidade. As zonas que quem chegou primeiro foi o privado e depois, em contrapartida, o privado não tem capacidade de tanto distribuir água por toda a população. E a intervenção do Estado, como papel social, ele tem de intervir e tem de pôr lá as infraestruturas públicas para poder prover esse precioso líquido ao consumidor destinatário final. O Seminário de Gestão de Conflitos dos Provedores de Água Potável e de Gestão de Perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água teve duração de 2 dias e tinha como objetivo a criação de um comitê de gestão de conflitos entre operadores privados e públicos no fornecimento da água potável. O sociólogo angolano João Sassando considera que as condições políticas, econômicas e sociais dos países de língua oficial portuguesa representam uma derrota dos objetivos emanados pelos líderes que proclamaram as independências. Moçambique e Angola, ambas colônias portuguesas durante cerca de 500 anos, celebram em 2024 49 anos de independência nacional. Entretanto, o sociólogo angolano João Sassando caracteriza tal independência como informal, justificando pelo fato de as ações do governo do dia serem as mesmas do colono português. Estas independências que vieram tanto para Angola, Moçambique, os colónios, de forma geral, foram independências formais. Portanto, infelizmente, nós não tivemos uma independência formal, uma independência material, digo, que atribuísse aos nossos povos, aos seus líderes, uma autonomia para construirmos, então, aquela filosofia, restaurar
cosmovisão que era vigente nos nossos Estados pré-coloniais, pré-invasão dos europeus. E, portanto, esta falta de autonomia dos nossos líderes de então, dos partidos que estiveram na independência, Frelimo, o MPLA e tantos outros, portanto, inviabilizou uma maior proximidade entre os nossos povos, porque foi uma independência de substituição do sujeito da ação. O sociólogo angolano explicou ainda que as condições políticas, econômicas e sociais dos países de língua oficial portuguesa representam uma derrota dos objetivos emanados pelos líderes que proclamaram a independência. O único vencedor tem sido Portugal. Porque, veja, o avalanche de migração dos nossos jovens a tentarem migrar para Portugal, não porque estão à procura de grandes riquezas, apenas porque estão à procura de melhores condições de vida. Portanto, os cidadãos dos PALOP hoje parece que o sonho é ser cidadão português. Portanto, isto representa uma derrota daqueles que lutaram pela independência, que lutaram pela autodeterminação dos nossos povos, que era para realizar o bem comum nas nossas nações. Para João Sassando, os países da CPLP devem aproveitar o seu potencial agroecológico natural para apostar na agricultura e alavancar as suas economias e reduzir a dependência externa. A nível internacional, a confirmação de António Costa como presidente do Conselho Europeu é um sinal de esperança para a Europa e para o mundo, numa altura em que partidos mais radicais tendem a assumir mais protagonismo em alguns países, como a França e a Alemanha. Quem o diz é Miguel Brito, jurista e comentador da MBC TV para assuntos europeus. O antigo primeiro-ministro português António Costa foi na noite desta quinta-feira, 27 de junho, confirmado no cargo de presidente do Conselho Europeu. A nomeação era quase uma certeza, mas apenas ficou confirmada durante a reunião de líderes em Bruxelas, depois de muitos cenários terem sido levantados, incluindo a possibilidade de o Parlamento Europeu ser literalmente confiscado pela extrema-direita. A eleição veio a confirmar aqui que a situação não era assim, apesar de cenários mais extremistas, por exemplo, em dois grandes países europeus, em França com uma vitória da extrema-direita e na Alemanha com o segundo lugar na votação eleitoral. O facto é que a composição dos partidos de matriz democrática, liberais, populares e socialistas e sociais-democratas continuam a dirigir os destinos políticos da União Europeia. Para o jurista e comentador da MBC TV para assuntos europeus, a escolha de Costa é ideal. É um cidadão do mundo, com uma grande sensibilidade para as questões da lusofonia. Eu acho que é uma escolha muito acertada. É, sobretudo, também, do ponto de vista pragmático, um homem de grande capacidade de construir pontes e de fazer diálogos e, portanto, vejo com muita esperança que o seu papel no desempenho e na função de Presidente do Conselho Europeu. Em Portugal, assim que o nome de António Costa foi dado como presidenciável para o Conselho Europeu, várias vozes iniciaram um debate sobre o salário e mordomias que o antigo primeiro-ministro passaria a ganhar. Brito prefere desvalorizar o debate. Nas suas comissões de inquérito, quer esmiuçar, fazendo da vida política hoje uma espécie de novela e entretendo os portugueses com questões de lana caprílica para aquilo que são as questões centrais da vida dos portugueses e das soluções que importa existir. António Costa é o primeiro português e primeiro socialista a assumir o cargo de presidente do Conselho Europeu. Agora vamos espreitar o tempo e, como sempre, a Mónica Mabai apresenta-se para trazer a radiografia do tempo nas próximas 24 horas. Boa noite, Mónica. Boa noite, Isaac Nayane. Boa noite a todo o internauta e telespectador da MBC TV. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se uma temperatura máxima de 23 graus, uma mínima de 15. Xai-Xai, 24 graus, uma mínima de 17. E Inhambane, 24 graus, uma mínima de 18.
Para a zona centro do país, Beira prevê-se uma temperatura máxima de 23 graus, uma mínima de 18, Chimoio 20 graus, uma mínima de 12, Tete 26 graus, uma mínima de 18 e Quelimane 24 graus, uma mínima de 18. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus, uma mínima de 17, Lixinga 27 graus, uma mínima de 21 e Pemba 22 graus, uma mínima de 11. Esta é a previsão do tempo para amanhã. Bom final de semana e nada de excesso. Voltando o tempo, vamos espreitar a rubrica sobre os heróis da independência nacional. Para hoje, o destaque vai para Armando Emílio Yabusa. Se perguntares quem sou eu, com essa cara acabada de bexigas de maldade, com um sorriso sinistro, nada te direi, nada te direi. Mostrar-te-ei as cicatrizes de séculos que sulcam minhas costas negras. Olhar-te-ei com olhos de ódio, vermelhos de sangue vertido durante séculos. Mostrar-te-ei minha palhota de capim a cair da separação. Levar-te-ei às plantações onde sol a sol me encontro dobrado sobre o solo, enquanto o trabalho árduo mastiga meu tempo. Levar-te-ei aos campos cheios de gente, onde gente respira miséria a toda hora. Nada te direi. Mostrar-te-ei somente isto. Depois, mostro-te os corpos do meu povo tombados por metralhas traiçoeiras, palhotas queimadas por gente tua. Nada te direi. Saberás porquê. Esta é uma homenagem da MBC TV aos heróis da independência nacional. E pronto, fizemos assim o nosso Jornal da Noite, a última edição para esta semana. Nós voltamos seguramente na semana que vem. Tenha um excelente fim de semana e bem repousado. Boa noite.